Olá, bem, que coisa boa a gente poder conversar, trocar ideia e compartilhar isso com outras pessoas, né? Eu estou muito animada com isso. É um desafio e uma alegria ao mesmo tempo, né? Uma É mistura. muito, É isso que torna a vida tão boa de ser vivida, né? Esses desafios e esses encontros tão especiais. O Senhor nos reuniu. Muito muito lindo bom. isso. Um dia nós vamos Muito ter que bom. fazer um só sobre a nossa história, né? É verdade. Vai dar um post de um podcast maiorzinho, né? Vai. Acho que vai ser uma live. Mas eu acho que é um exemplo assim de como Deus ele cuida das nossas relações, como ele cuida Sim, das redes sociais, ele nos aproxima, né? Para sim. um propósito, né? E algumas Pra... relações elas são para uma temporada da nossa vida, para um período, e outros relacionamentos eles são, né, eternos. E eu creio que o nosso é um relacionamento eterno, né? Glória a Deus. Depois de tudo que a gente já está vivendo juntas e construindo e como Deus tem usado dessa É. relação. E esse é o tema de hoje, né? Nós vamos seguir no assunto de relacionamentos e seguir um pouco do que a gente falou no dia anterior, né, sobre como aquilo que nós falamos desde o começo do podcast, que é relações nos adoecem e relações nos curam. Então, como lidar com esses relacionamentos que estão nos adoecendo, que estão nos ferindo. E vamos seguir nesse tema, então. Isso aí. Então, quando a gente nasce de novo, tudo fica mais fácil, né? Então, o Hagen de novo, Kenneth Hagin, que foi o que a gente, o livro que, um dos 2 livros que a gente comentou no podcast anterior, Sim. Casamento, Divórcio e Novo Casamento. O Hagin começa falando no capítulo 3, a lei da igreja é a lei do amor, né? Então, que o Senhor disse para ele, a igreja não tem uma lei de casamento, divórcio e novo casamento, porque a igreja só tem uma lei, a lei do amor. A igreja, Deus e o Hagin estão querendo dizer aqui, o Espírito Santo está querendo dizer aqui, que a igreja é agora, depois que Jesus foi e está assentado, ele esteve aqui conosco e está agora o Espírito dele sobre toda a terra. Então, essa é a nossa vida, a vida da igreja, né? Então, a igreja não tem uma lei, tem a lei do amor. E o amor, o que ele faz? Ele sempre é protetivo, ele sempre faz o bem para o outro. Essa é a lei do amor. Muito bom. E aí, como, né, lidar com isso, assim, porque muitas vezes a gente inicia um relacionamento e com uma relação que nos parece protetiva, né? Porque é muito Sim. difícil captar todos os detalhes. E mais do que isso, né? A gente tem ali na nossa matriz de identidade, como o Moreno, né? Que foi o cara que criou o psicodrama, fala, a gente criou uma ideia de amor. E a nossa ideia de amor, muitas vezes, ela não está relacionada a esse amor que nasceu de novo, como tu falou. Esse amor em Cristo, esse amor que é paciente, que é bondoso, como está escrito, né? Como Paulo escreve lá em Coríntios. Né, o nosso amor está baseado nas nossas relações primárias, nas nossas relações com os nossos pais ou os nossos cuidadores. E muitas vezes são pessoas, né? Bom, primeiro, são pessoas que não são perfeitas, que falham e que também nos machucam. E aí a gente cria uma associação de que amor e machucar, amor e às vezes ser meio abusivo, está muito relacionado. Isso faz com que a gente repita esse tipo de relacionamento nas escolhas com parceiros, com parceiras. Sim, e até porque a gente, na infância, a gente não tem filtro. Então, se recebe aquela forma de amor e se crê que aquela forma de amor é verdadeira. E o que eu vejo no consultório é as pessoas sendo infantis na sua forma de amor. Elas não revisitam esses ensinamentos, elas têm como verdades absolutas. Então, o que nós precisamos fazer muitas vezes no consultório é ver muito bem. Eu entendi o amor assim por causa da minha mãe e do meu pai, mas agora eu preciso entender o amor de uma forma diferente. Eu Porque se aceito isso que foi bom da minha mãe e do meu pai e eu rejeito isso que não foi bom. vou Esse amor construir uma nova, distorcido. isso, vou construir uma nova maneira de amar, né? E Muito aí bom. a palavra de Deus, que ontem a gente falou dos preceitos, né? O que a gente tem aqui na palavra de Deus é como um info-orientador. Uhum. Então, assim, se a gente entender que o amor divino, ele dura para sempre,
É porque ele dura para sempre, está escrito lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O amor dura para sempre. Ele não é esse amor mundano, ele dura para sempre. Ele é paciente, gentil, o amor nunca é invejoso, não transborda em ciúmes, não é orgulhoso ou vanglorioso, nunca se mostra arrogante, não é presunçoso, né? Não é enfadado, com soberba, não age inconvenientemente. O amor não insiste nos seus próprios direitos ou na sua própria maneira de fazer as coisas. O amor não é egoísta, não é irritável, não é irracível, não é ressentido, não leva em conta o mal feito a ele, né? E às vezes a gente se acha santamente ofendido. Não existe isso. Santamente ofendido não existe. Porque O que seria o santamente ofendido, Sil? Explica aí para nós. assim, não, porque precisa ser assim. Olha como é que a pessoa me tratou. Olha como é que o outro me fez. Ele me deixou esperando. Ele me tratou mal. Ele foi abusivo. Isso não é amor. O amor, ele não se ressente do mal. O que a gente faz quando a gente vê o outro que tu casou ou não casou, né? Seja teu irmão na igreja, que faz o mal contra ti, ora por ele. Exato. E se afasta da atitude má, né? Não é a Claro! pessoa, é se afastar da atitude má, porque isso é uma vida. preservação, uma saúde. Ira, isso. Até um ponto que eu queria trazer aqui para a gente conversar, Sil, né? Ali em Coríntios 13, como você estava citando, né? Lindamente, fala ali no versículo 8: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Né? Então ele está falando ali sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, que ele é completo, o amor nele é completo, o nosso amor será sempre incompleto. Sim. Mas como lidar quando essa incompletude não ela se gera... conformar. Não se conformar com isso. E aí o que está acontecendo? A pessoa está te tratando de uma forma inadequada, né? Mas ele é adequado, tu casou com ele, o amor jamais acaba. Então, não coloque em xeque tudo isso. Ajoelha e ora, sai de perto e ora. E diz, sai no nome de Jesus. E aí, Silvana, e quando esse amor, o teu amor, tu tá ali praticando esse amor de Cristo, buscando, então, né, não se guiar pela atitude má, mas amar a pessoa, enfim, né, seguindo ali as orientações como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz, mas o outro não dá esse amor, então o outro tem uma atitude de abandono, de abuso ou de violência, assim. Eu acho que esse é um ponto muito importante que pega muitas pessoas, porque eu vejo muitas discussões na internet, ou até mesmo na clínica, no consultório. Eu casei agora, tipo, vou ajoelhar e orar, mas são situações em que a pessoa tá vivendo uma violência que com certeza desagrada a Deus, né? E aí fica uma questão muito religiosa e legalista. Não posso separar. É o divisor. Não é assim. A palavra não fala isso, né? A palavra fala que se o descrente quiser se separar de ti, tu deixa ele ir, né? Que se ele consente morar contigo e viver contigo, ok, viva com ele. Paulo fala em Coríntios 7, que se ele quer, o descrente quer continuar casado contigo, que ele continue, mas se ele decidir que ele vá, né? Amém. Então é isso, se o teu marido tá te tratando mal, tá sendo violento em palavras ou fisicamente, abusivo, né, que a gente diz assim, todos nós somos abusivos em algum ponto. Quando eu digo pro outro, Silvana, eu quero que tu faça o podcast no horário que eu quero, estou sendo abusiva, eu tô te invadindo. Então, primeiro a gente precisa entender isso. Ser abusivo, existem vários jeitos de ser abusivo, e nós somos tóxicos também, a gente precisa olhar, nós somos pecadores, mas quando é um abuso extremamente dominante, em que está cerceando totalmente a tua liberdade, o teu direito, aquilo que Deus te deu, né? Seja até de ir na igreja, como a gente vê alguns casos, né, de ser proibido de ir na igreja, de andar com uma irmã, alguma coisa assim, e situações de violência, enfim, a gente poderia ficar horas aqui enumerando situações como
ter um posicionamento, né, de entender primeiro, o teu marido ou a tua esposa são novas criaturas, ou eles são crentes, né, como diz o André Valadão, você não é crente não. Você não é crente, não. Porque é isso, é deixar ir aquela pessoa que tá pensando, então eu vou me separar, então eu vou te deixar, e aí a mulher ali tá dobrando o joelho, tá sofrendo todo dia, tá vivendo situações de traição, violência, abuso, orando por uma pessoa que não crê em Jesus, porque uma pessoa que crê em Jesus não vai ter esse tipo de atitude, né? Claro, e até Deus vai falar para ela, né? Deu. Exato. Encerra. A Joyce Meyer diz assim: você já está orando há 5 anos para uma pessoa e ela não conseguiu ser ajudada por ti, deu, né? E talvez essas sejam as coisas práticas que a gente precisa entender, e é o que diz a palavra: se o descrente não quer mais viver contigo, e aí o descrente é qualquer pessoa que não é nascida de novo, porque tu tem né, a pessoa que não vive cheia do Espírito Santo, ela não nasceu de novo, ela está convencida da palavra, mas ela não vive como filho de Deus. Então essas orientações são para filhos e filhas, essas orientações bíblicas. Então não adianta coxambrar essas diretrizes para quem não é filho, né? Sim. É então, muito importante. E até porque que a gente vai se apegar a algo que não está sendo bom. Eu até brinquei contigo, a gente conversando mais cedo, eu te dizendo, isso eu não posso falar no podcast, eu gosto do pão, eu amo ele, mas ele não me ama, eu rompi a relação. E aí tu disse, sim, pode, então por isso que eu estou falando agora. Então, assim, a gente vê que o nosso amor é do Senhor, e o outro está nos amando com amor mundano, puxa, não foi assim que a gente casou, né? Muito bom. Então, porque muitas pessoas mostram o lado A, né? Não fumava, não bebia, não ia a barzinho, casou, quer fazer tudo isso. Mas para aí, eu fui enganado, eu caí no conto do vigário, né? Eu caí num Tá escrito doente. lá o que tu falou em Coríntios 7, né? Então, Paulo, ele fala que no momento em que uma pessoa não crente casa com uma pessoa crente casa com um não crente, essa pessoa é santificada na relação e vice-versa, e podem viver um relacionamento em harmonia, e em nome de Jesus que ambos, né, venham que essa pessoa seja convertida também. Porém, Sim. caso essa pessoa, né, como tu falou, não venha a viver isso, né? Porque o que acontece? Deus é maior. Então, se tu se relaciona com alguém que não professa da mesma fé, que não crê em Jesus como tu crê, os seus filhos, eles serão do Senhor pela tua aliança com o Senhor, que é superior a qualquer aliança. Porém, se nesse caso, se o não crente, tá lá no versículo 15, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. E ele fala assim, que se separe. Em tais casos, não vai fica com sujeito. Deus. Não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Ninguém salva ninguém. E eu vejo que às vezes relacionamentos com situações de violência, com situações de repetição de traição, de vários tipos de abuso, acontece muito uma ideia, né, que até a psicologia traz várias discussões sobre isso, de eu vou salvar o outro. Claro que não, né? Não, só Jesus salva, gente. Só Jesus. Vamos deixar essa mensagem grifada hoje. É só Jesus que pode salvar. Ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. Eu brinco às vezes, tu pode ser o psicólogo, a psicóloga, especialista em casais, em sexualidade, de Harvard, mais top do mundo, com todos os títulos, e tu não vai salvar o teu relacionamento. Não. Né? É só Cristo que pode salvar. Então, é submeter a Cristo e entender que um relacionamento com Deus é uma pessoa convertida, ela pode errar, ela pode falhar, ela pode ter atitudes abusivas, mas ela não é. Né? Ela é de Cristo. Ela é de Cristo, é diferente. Quando um santo tropeça, né?
talvez porque a gente não estivesse bem alimentado espiritualmente, não tivesse coberto o coração a si mesmo e ao outro, né? Porque Jesus fala, não nos deixes cair em tentação, mas existe tentação, o mundo tem tentação, então Sim. não nos deixe cair em tentação. Então, por conceito, nós não andamos tropeçando e caindo, nós andamos retos com o Senhor, né? Então, quando a Tropeçar é um gente acidente, né? exatamente, quando a gente diz assim, ó, nós somos pecadores, nós por conceito somos santos, né? Então, quem vive tropeçando é que gosta de dizer que a gente é pecador. Não, a gente por conceito a gente é santo. Eventualmente um acidente, se tu tem carteira de motorista e dirige bem, vai ser um acidente tu esbarrar num poste, né? Sim, Então, muito do bom. mesmo jeito, se a gente é santo por conceito, pode acontecer uma queda, mas isso é um acidente. Né? O normal, quem vive com o Senhor, se alimentando adequadamente do seu espírito, da sua palavra, é viver caminhando, não viver tropeçando. Quem caminha não anda tropeçando, só quem está aprendendo a caminhar. Os nenês tropeçam e caem. Os adultos, os varões maduros, eles não tropeçam e caem. De vez em quando pode acontecer, eventualmente, né? Mas é eventualmente, não é por conceito pecador. Então, isso é Amém. bem importante para a gente ver, sabe? Nós somos santos, santos vivendo no mundo caído. Então, tentação não é pecado, né? Às Muito vezes a bom. gente pode ter uma tentação, mas a gente não caiu nela. A gente diz, Senhor, me livra disso e sai fora, né? E o Valadão, como tu disse nas respostas que ele dá no Instagram, muitas vezes ele diz, se você não é crente não, sai disso. Ele não discute, eu acho incrível que ele não fica assim, não, mas Discute. isso é isso, aquilo. Ele fala, não, você não é crente, eu não vou nem responder, porque um crente sabe disso. Você Claro pode que estar na sabe. igreja, tu pode ter confessado Jesus, mas você não é crente, não. A Então Joyce vamos Meyer diz orar, assim, ó, Silvana. o oráculo da garagem não me torna um automóvel. Mesmo que eu more na frente, não Exatamente. faço de mim um automóvel. Então eu posso ser o cara que mais está em culto, mais está sempre lá dizendo amém, e não me torna santo, porque santo é algo espiritual que acontece, é uma cirurgia espiritual, é um nascer de novo. Nós precisamos, talvez, levar as pessoas ao novo nascimento, lendo as escrituras, lendo todas elas, investindo um tempo para o novo nascimento. Assim como o parto não leva 5 minutos, o novo nascimento também não. Às vezes a gente precisa ler as escrituras novamente do plano de Deus para a nossa vida e ler elas todas juntas e ler acompanhado de alguém e fazer o nosso parto. Quem perceber que não é nascido de novo, isso não é uma acusação. É porque existe um parto a ser feito e nós estamos dispostos a fazer esse parto com vocês, no nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Então, né, Senhor, que a nossa oração hoje é para que todos que estão ouvindo aqui possam refletir, ter discernimento, buscar na tua palavra a resposta para suas relações, para os seus relacionamentos, ou quem é solteiro que possa buscar em ti, Senhor, em primeiro lugar esse relacionamento, que possa compreender e nascer de novo como a tua noiva, a noiva de Cristo, para que nós possamos então nos relacionar a partir dessa matriz, da matriz de Cristo, e não das nossas matrizes desse mundo, das nossas matrizes caídas, das relações que nos são colocadas. Eu oro para que cada um aqui possa nascer de novo, tenha essa consciência, e aquele que sentir que não viveu isso ainda, que como a Silvana falou, que não receba como uma acusação, mas que receba como uma graça, como uma oportunidade para buscar cada vez mais, porque se viver dessa forma já está sendo bom, imagina vivendo como nova criatura, em que a gente não se abala com as coisas desse mundo, com as dificuldades, com as comparações, com as opressões, porque nós temos a nossa mente em Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então que todos nós possamos saber que o amor dura para sempre e o amor jamais falha. Que a gente possa se submeter a isso, Senhor. No nome de Jesus, enche-nos do teu amor, do amor que nunca falha e que dura para sempre, que diz respeito ao que acontece entre nós, de vida, e não como se o outro fosse
um fiel depositário de todos os meus desejos. Os desejos, eles não são criativos, não são de Deus. O que é de Deus é o nosso viver maravilhoso, segundo a tua perfeita vontade. A tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Que a gente possa viver isso, Senhor, no nome de Jesus. Em Os nome nossos de Jesus. todos ungidos com o teu Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E se fez sentido para ti, né? Pode nos escrever também, quem tiver alguma dúvida, nos procurar, sugerir temas. Nós estamos abertos para isso. E também quem está precisando de uma ajuda nessa área, também que nos procure. Se tu gostou dessa discussão, dessa leitura, curte, compartilha, envia para alguém que está precisando dessa palavra. E fica ligado que esse tema não se esgotou, esse tema vai muito longe, né, Silvana? Amém. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Um beijo, até a próxima. Beijo, tchau.